Dá pra ouvir? Acho que dá, né? Perfeito. Então, primeiro eu vou me apresentar. Eu ia falar que eu estava um pouco nervosa, mas meus alunos tiraram de letra, eu não posso, vai covardia eu falar que eu estou nervosa. Mas prazer, eu sou Ilana, muitos me conhecem, eu sou professora de pré e pós bar e bar mitzvah aqui. Muitos são meus alunos, muitos são pais deles, muitos já me viram pela sinagoga, mas não me associam pelo nome. Então, prazer, eu sou Ilana, eu vou ficar aqui com vocês hoje da prédica e, nossa, a casa cheia, é bom a casa cheia assim. Parabéns, galera, tá sendo muito maneiro. Eu vou começar, então, com a paraxá. A paraxá que a gente vai fazer hoje é uma paraxá da onde vem a frase aqui de cima da cúpula da nossa sinagoga. Eu não vou dar spoiler, eu vou falar sobre essa frase daqui a pouco, então espera um pouco. Mas a paraxá se abre direto com a morte dos filhos de Arão, irmão de Moshe, estabelecendo esses limites nessa aproximação com o sagrado. A gente vai estar sempre falando desse sagrado, desse ser santo, ser santificado. Então já inicia mostrando o perigo de se aproximar sem limite, de se aproximar sem cuidado, de se aproximar sem mediação. E o texto segue descrevendo um pouco disso, minuciosamente, o ritual que a gente conhece como ritual de Kippur, que é o ritual que o sumo sacerdote, uma vez ao ano, vai com roupas simples, fazer o sacrifício pessoal, fazer o sacrifício pelo povo. E a paraxá, a Torá, descreve minuciosamente isso, um ritual que pra gente é anual, comum, mas é uma coisa muito especificada, muito detalhada, e é um ritual que é moralmente coletivo, mas logisticamente individual. E eu refleti, eu acho que é um ritual que é um dos primeiros retratos, um primeiro registro de um laboratório de psicologia. Se a gente for pensar, eu fiz psicologia, então puxa a sardinha para o meu lado, mas se a gente for pensar, anualmente, cotidianamente, a gente acaba tendo conteúdos emocionais que a gente não consegue processar. Então, são angústias, são rancores, são medos, são culpa. O judaísmo adora uma culpa, então, culpa. E todos esses sentimentos são sentimentos que muitas vezes a gente não consegue processar no nosso dia a dia e a gente precisa transferir para um ser externo, para uma figura externa, para processar e tornar mais palpável. E o ritual de Yom Kippur é exatamente isso. O Arão, no caso, o sumo sacerdote, recebe, organiza, simboliza, transfere esses pecados do povo. Ele coloca a mão em cima de um bode, o bode expiatório, transfere os pecados do povo e envia para um local chamado Azazel, que às vezes é um local, às vezes é uma entidade. Nesse caso, é um lugar, a gente pode falar um lugar distante, desolado. E quando ele envia esses pecados, ele faz exatamente isso. Ele recebe os pecados, ele recebe o negativo, simboliza, organiza e envia. Então, esse estágio de enviar é um estágio final de um processo muito psicológico e complexo, exaustivo, de você reconhecer, nomear, transferir e afastar o pecado. E é exatamente esse o ritual de Kippur, que estabiliza a nossa cabeça, transformando esse caos e ansiedade que vem do erro numa estrutura coletiva, mas de uma reorganização interna individual. E aí, puxando também um pouco para o meu lado, de novo, um lado mais científico, na nossa cabeça tem uma área do cérebro que fica muito hiperativa quando a gente está com conflitos morais não resolvidos. E essa é a mesma área do cérebro que tem impacto na nossa empatia, impacto na nossa tomada de decisões, nosso regulamento emocional mesmo. Então, Kippur por isso que eu falo que é um dos primeiros reflexos dessa ideia de psicologia, porque é exatamente isso, é uma regulação emocional, é um fechamento cognitivo. Então, Kippur torna-se um fechamento cognitivo de retomada de controle individual, transformando esse caos moral em quê? Em algo simbolicamente resolvido. E aí, por que simbolicamente resolvido, não 100% resolvido? Resolvi, rezei Kippur, tá bem? Não necessariamente, porque a gente externaliza nossos pecados e a gente envia para um lugar onde a gente não enxerga. Então, o sumo sacerdote pega esse bode expiatório e envia para um lugar distante, para um lugar fora do nosso campo de visão. A gente resolveu? Não necessariamente. A gente tirou do nosso campo de visão e assim a paraxá diferencia muito bem, separa o que pode ser integrado e o que precisa ser afastado. No mundo racídico, que claramente não é nosso caso, mas eu acho que vale a reflexão, Yom Kippur muitas vezes é lido como Yom Kippurim. Então, um dia como Purim. Aí você pensa, como pode? Um dia que é tão solene no judaísmo, no calendário judaico tão solene, Yom Kippur, é dito como um dia como Purim, um dia alegre, um dia pra cima, né? Alto astral.
Então vamos tentar entender isso encarando tanto Purim quanto Yom Kippur como Tikkun. Tikkun a gente conhece de Tikkun Olam, reparo, conserto. Então a gente pode olhar aqui como uma reestruturação, restauração espiritual, ou até mesmo um alinhamento com o divino. Se a gente olhar como Tikkun, eles exatamente se complementam nas semelhanças, nas diferenças, nas ausências e nas presenças. Yom Kippur, vamos começar por Kippur, analisando o Kippur um pouco. Tenta nos aproximar do sagrado. E o perigo mora exatamente nessa presença. A Parashá abre falando dessa presença, abre falando dos limites necessários, da morte dos filhos de Arão, pela falta desse limite. Então, são fronteiras claras, são regras firmes necessárias para a gente alcançar esse alinhamento espiritual. Purim, do outro lado, revela o divino, revela o sagrado exatamente na ausência. A Megillah Esther não tem a menção de Deus, em hora nenhuma. Diretamente, pelo menos, não. Se a gente pega num Purim, não tem um milagre. Que você fala, nossa, realmente um milagre. Pêssar passou agora, Deus abriu o mar, é um milagre. Tirou a água da pedra. Mas Purim não tem um milagre assim. Então, é exatamente isso. O sagrado se revela no cotidiano, na ausência. Kippur, voltando um pouco, a gente se abstém do físico. Então, a gente se abstém do físico para ter um retorno que a gente diz techuvá. Techuvá é esse retorno. Através do julgamento, através do medo das consequências dos nossos pecados. E esse medo se chama techuvá meirá. É um medo das consequências dos nossos pecados. E uma vez por ano, a gente senta, a gente reconhece nossos erros que são inevitáveis, acontece, o ser humano erra. E a gente se dedica a essa volta, a esse voltar. Agora, se a gente fizer todo esse processo de forma muito minuciosa, a gente sai de Yom Kippur leve, a gente sai numa sensação de recomeço. Agora eu posso começar meu ano, agora eu estou leve, agora eu estou tranquilo. Mas vamos tentar pensar nesse processo se for feito minuciosamente. A gente vai reconhecer da forma mais sincera, a gente vai sentir da forma mais bruta o peso do pecado, a gente vai confessar super vulnerável, da forma mais vulnerável, e vai realmente reaver, a gente vai mudar nossa conduta. A gente não está realmente recomeçando, a gente está num processo de transformação exponencial, ano após ano, dessa aproximação ao sagrado, que é uma aproximação, bem como o Yom Kippur, lenta e com vários limites, com limites muito bem delimitados. Purim, a gente tem o contrário, a gente tem a alegria, a gente tem essa volta, esse retorno pela alegria, pela celebração, pela confiança. E Techuvá Me'ahavá é exatamente isso, é o retorno pelo amor, retorno que preza pela intimidade com Deus, borra as fronteiras, quebra as barreiras com o sagrado, e a transformação dos pecados, e a gente tem essa transformação dos pecados em muitas vezes boas ações. E é exatamente isso, através da alegria, através desse bom estado, os pecados se elevam a qualidades. E essas qualidades, muitas vezes, como Purim, não estão ali sendo vistas, mas é exatamente isso, é a transformação no cotidiano, a transformação aos poucos no cotidiano. E a ausência do sagrado se mostra exatamente nessa presença de transformação dos nossos atos cotidianos. Agora, se a gente amplia o conceito, vamos ampliar o conceito de Azazel, que é aquele lugar ou aquela entidade, e a gente usa para entender esses tikkun e comparar. Purim não envia o bode para Azazel. Purim completamente toma as rédeas desse bode. Purim pega o bode e fala assim, não, a gente vai transformar isso aqui e a gente faz isso. E se Kippur, de um lado, organiza para afastar o pecado, Purim faz o contrário. Purim transforma ao reintegrá-lo na nossa vida, no nosso dia a dia. E entre o afastamento de Yom Kippur e essa reintegração de Purim, que vem uma lição dessa parashá muito importante, que é um terceiro caminho, que é um caminho de viver no mundo com coerência interna e equilíbrio em nosso cotidiano. E aí eu falei, essa parashá fala muito sobre o ser santo. Eu vou falar já da frase, mas é esse ser santificado, é esse ser santo, esse se aproximar do sagrado. E a parashá segue por estabelecer limites muito claros, e limites e regras sobre o sangue, sobre os sacrifícios, sobre relações, sobre as estruturas, relações proibidas, relações permitidas, estruturando essa ética fora do ritual. Então não é só no ritual de Kippur, a gente tem essa ética, essa forma de fazer no nosso cotidiano. E aí esse conjunto de leis que é a Torá acaba formando esse culto que exige ordem, mediação e uma responsabilidade coletiva. E aí a gente pensa, então o alcance dessa santidade não é só anualmente, não é só nos rituais de Kippur. E essas leis que agora a gente está vendo como um esforço coletivo e cotidiano para um balanço interno, eu acho, essas leis não são só jurídicas, essas leis são mais uma coisa estrutural, uma coisa psíquica.
E aí são mais do que proibições de desejos sexuais ou proibições da ética alimentar. É como se fosse umas leis que organizam o nosso desejo. E aí, por exemplo, nessa paraxá tem uma frase que é: não farás, não fareis, como no Egito, nem farás como na terra de Canaã. E a gente pode ver isso não como lugares físicos, Egito e Canaã. A gente pode ver como extremos psíquicos mesmo. Se a gente pegar o Egito, Mitzrayim, um local de rigidez, um local de limites, um local de estreiteza, enquanto a gente pega Canaã, um local que é esse local desejado. A gente está andando no deserto, andando para chegar. É um local de desejo ilimitado, um local de excesso, um local de, às vezes, muitas vezes, é descontrole. E a gente vê que essa paraxá não fala, a Torá não preza por nenhum nem outro, não preza nem pelo excesso, nem pelo descontrole, preza pela canalização do desejo e por uma balança, por exatamente esse meio termo. E esses estados, que são, na verdade, estados de consciência humana, mais do que um estado presença de Egito ou presença de Canaã, são formas da gente, da consciência humana, faz a gente pensar nessas proibições como apenas, assim, proibições externas, que servem como um mapa para a gente não se perder internamente. Então, mais do que, são essas leis, a gente vai seguir, é um mapa que a gente pode ver como a gente pode seguir internamente para não se perder. E a correção espiritual vem exatamente disso, vem na transformação do desejo, do erro, que são inevitáveis, em uma energia positiva, uma energia espiritual positiva. Então, a santidade, que a gente está tão procurando, não é a ausência do erro, não é uma vez por ano a gente falar que a gente pediu perdão por esse erro necessariamente, e nem é a ausência do desejo, mas é a gente habitar esses desejos sem se perder neles. E aí a Harei Mot Kedoshim, que é o nome dessa paraxá, expande a santidade desse local completamente ritualístico para o nosso tecido de vida, para o nosso tecido cotidiano. E o versículo central acompanha a gente cotidianamente na sinagoga. Esse versículo aqui eu vou ler porque eu não decorei, mas é Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani Adonai Elohim, que é sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Isso é mais do que um mandamento, é mais do que Deus falando, vai ser igual a mim, seja santo, siga o que eu estou mandando. É como se fosse um chamado existencial para uma vida equilibrada em nosso cotidiano. Então, a santidade não está na negação, a santidade está na relação que a gente cria, nossa consciência com o tempo. Então, por exemplo, quando a paraxá fala sobre as regras do Shabat, a relação que a gente tem com o tempo, a relação que a gente tem com a nossa estrutura familiar, a relação que a gente tem com a sociedade e até mesmo com a economia. A paraxá é muito clara com a questão das vulnerabilidades, com a questão da propriedade privada, sempre tem um espaço para o mais vulnerável, não colocar uma pedra no caminho do cego, sempre ter esse espaço para a vulnerabilidade e para entender o outro. Então, é a gente entender o nosso consciente como um todo, dentro de uma forma moral, dentro de onde a gente vive. E aí a reflexão fica exatamente nesse meio, fica exatamente no meio entre Purim e Yom Kippur, entre Mitzrayim e Canaã, fica entre a restrição e o exagero, que cada um de nós tem que buscar esse equilíbrio. A santidade a gente vai buscar nesse equilíbrio da nossa própria consciência, e aí seja essa a nossa consciência de classe, a nossa consciência psicológica, a nossa consciência política. O ser santo é muito individual e é um processo muito contínuo. Não é um processo de uma vez por ano, agora sou santo, ou um processo de vou seguir as leis todas, agora sou santo. Mas é um processo muito contínuo e espiritual, de um alinhamento da sua responsabilidade pessoal, moral e coletiva. Eu acho que isso que ficou para mim da paraxá, a ideia do que é ser santo. E eu venho na sinagoga desde que eu nasci e eu nunca li aqui, eu sempre li, mas eu nunca parei para pensar o que é. Então, agora, quando vocês vierem aqui, pensem no que é ser santo e como a gente pode praticar isso no nosso dia a dia, diariamente. E, para finalizar, eu tenho alguns anúncios para todos que estão aqui. Primeiro, coloca a VOD para os jovens. É muito emocionante ver esses jovens fazendo o Shabat aqui. Eu cresci aqui, eu fui de movimento juvenil a vida toda, então é muito legal ver esses jovens ganhando espaço na nossa comunidade. A gente vai ter, depois daqui, um kiddush de jovens no Midrash. Então, eu ia falar quem se sente jovem, mas eu acho que muitos de vocês se sentem jovens. Então, a gente botou mais ou menos de 30 para baixo. Mas se você se sentir muito jovem, eu não vou falar que você não pode entrar. Mas para os jovens vai ter um kiddush com a gente, eu e o Pietro, que dá aula comigo. A gente vai fazer o kiddush no Midrash. Vai ter depois um jantar para a gente com
sushi, que vocês não vieram por isso, vocês realmente vieram para o nosso Kiddush. Mas a gente vai fazer isso, a gente vai tentar fazer isso uma vez por mês. E tem música, a gente vai cantar música, vai ter violão, carrone, vai ter totó, tem fute-mesa para quem gosta. Então fiquem, o espaço é de vocês, o espaço é nosso. A gente vai tentar fazer isso uma vez por mês. E a gente vai anunciando, fiquem ligados na rede social da CJB. Shabbat Shalom, galera.